monarquista é acreditar no sistema de governo. Por exemplo, se eu desafio qualquer professor de história, qualquer um, a dizer que o Brasil não deu certo na época do Império. Isso é uma falácia. O Brasil deu certo, sim, e muito bem. E muito bem. Mas os escravos e tal, os escravocratas, aquela coisa toda. O Império nunca escravizou ninguém. O que aconteceu foi o seguinte: o Império ele não tinha forças para lutar com os proprietários de fazenda, do setor cafeeiro. Não, mas peraí. Então, mas como é que um império que não tem força para lutar com setores da sociedade, ele tá certo? Porque se Dom Pedro II fosse colocar mesmo, seria um ditatorial. O Dom Pedro nunca foi ditador. Não, A pô, mas política... peraí. Mas certas regulamentações... Então quer dizer que se o imperador não tirou as regras lá, enfim, Não. criminalizou o escravagismo, quer dizer que ele não escravizou porque seria ditadura? Não, o Império nunca foi a favor da escravidão no Brasil. O projeto de acabar com a escravidão começou desde Dom João VI, quando chegou de Portugal. Só que aqui já existiam as elites. As elites brasileiras já existiam, que eram os donos de escravos, os donos de engenho, e eles queriam a mão de obra grátis. Você vê que quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea em 1888, 89, no 15 de novembro, o que acontece? Quando ela assina a Lei Áurea, ela dizia: esse era um projeto do meu bisavô. Só que o Império nunca fez, por quê? Porque era lutar com toda a burguesia, porque tu era o dono de fazenda, tu tinha 300 escravos. Tu queria perder a tua mão de obra de graça? Não, porra, eu tô entendendo. A questão que eu tô pensando é a seguinte: como é que isso é ter dado certo? Ter dado certo de que sentido? Porque tu disse que deu certo. Não, tal. eu me refiro à forma que o Império governou. Você sabe que o Império acabou no momento que a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. O Império acabou ali. Quando ela assinou o decreto, que ela deu liberdade, que já era um projeto do Império, Dom Pedro II iria fazer isso, estava doente, e ela estava sendo a princesa regente, já ia ser o terceiro reinado. Quando ela assina a Lei Áurea, Barão de Cortegipe fala para ela assim: Alteza, a senhora redimiu toda uma nação. Isso está escrito, história. A senhora redimiu toda a nação, né, mas perdeu o trono. Ela disse: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria. Ou seja, era um desejo do Império acabar com essa infâmia. Só que como que o Império que chega ao Brasil em 1800, chega aqui no Brasil em 1507, 1508, nessa... Foda-se, é por aí. Porque agora... Foda-se. Enfim, quando o Dom João VI chega no Brasil, né, aqui já tinha holandeses, tinha os espanhóis aqui escravizando os índios.